A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva, meus irmãos, para estarmos estudando e meditando nela diariamente, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus nos dias atuais. Meus irmãos, esse vídeo é um testemunho de que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, cumprindo o chamado pelo qual fomos chamados, segundo a vontade de Deus, nós vamos sofrer retaliações. Porque está escrito, na Bíblia, no livro de Lucas 11, no versículo 18, que Satanás ele não luta contra si mesmo. Então ele vai lutar contra aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se você faz a vontade de Deus, você é um escolhido de Deus. Então você vai ser alvo de Satanás. Então é por isso que você tem que estar sempre em oração, sempre obedecendo a Deus, sempre jejuando. Não é só para jejuar quando a luta começar, não. É prevenção. É prevenção. Você tem que estar blindado espiritualmente. Então esse vídeo é um alerta para todas as pessoas, não só para aqueles que estão cumprindo, o chamado de Deus, praticando o ID, como eu estou aqui praticando na internet o ID. Eu prego a palavra de Deus. Então, esse relato que eu vou trazer aqui para vocês, de um ocorrido, que também é um testemunho do poder grandioso do nosso Deus, aconteceu por esses dias. Por esses dias eu sofri uma retaliação terrível. E eu já tinha recebido avisos de Deus. Então, dias antes, eu já tinha feito alguns jejuns. Jejuns pequenos, de um dia, E Deus já estava preparando ali em mim, dentro de mim, que algo estava para acontecer, que era para eu ficar na posição, vigilante. E numa determinada noite, eu estava dormindo, eu ouvi um barulho bem forte, meus irmãos, na porta, pá, 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 pá. E quando eu saí do meu quarto para ver o que era o meu filho, que estava batendo fortemente na porta do quarto dele, tentando sair para pedir um socorro. Meu filho estava, segundo ele, com as vias aéreas bloqueadas. Ele não estava conseguindo nem falar um ai, nada. Não saía nada. Nenhum ai saía, nada. Então, quando eu abri a porta, que eu ouvi aquele barulho, que eu abri a porta do quarto dele, ele saiu na minha frente como um relâmpago, correndo. Só fazia esse movimento, demonstrando que estava com alguma coisa no peito. E eu logo imaginei a falta de ar. E como ele estava se debatendo muito, e meu filho é alto, eu estava sem conseguir, parar ele num canto. Eu não sei onde eu encontrei aquela força. Eu peguei ele, sentei ele no sofá da sala e coloquei minha mão sobre o peito dele e comecei a orar. Senhor Jesus, entra com providência aqui urgente, Pai. Tenha misericórdia da vida do meu filho. Faz a respiração dele voltar, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E a respiração dele voltou. E eu dei um copo de água a ele e ele voltou a dormir. E no outro dia eu perguntei, meu filho, o que foi aquilo? Você comeu alguma coisa que,
na escola que te fez você passar mal? É alguma coisa que você comeu na rua? Você nunca teve isso. Meu filho nunca teve isso. Nenhum dos meus filhos nunca teve essa falta de ar brusca, né? Do nada. Ele disse, mãe, eu não sei. Eu senti como se, sabe? Como se estivesse fechando assim as minhas vias aéreas. Então não passava ar nenhum. Então na agonia, o que eu fiz foi bater na porta para pedir socorro. E no segundo dia, aconteceu a mesma coisa. Só que nesse segundo dia, quando ocorreu, eu estava tendo um sonho. Era mais ou menos umas 2 para 3 da manhã. Eu despertei de um sonho, tipo um pesadelo. Tinha um homem todo de preto, um chapéu preto, blusa preta, calça preta, todo de preto, tentando afogar o meu filho numa piscina. E quando eu despertei desse pesadelo, eu fui me ajoelhei e comecei a orar. Senhor, tenha misericórdia da vida do meu filho. Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu sei que isso é uma retaliação. Tenha misericórdia. Comecei a orar. E segundos que eu estava ali orando, começou o mesmo barulho. Era o meu filho novamente batendo na porta. Ele não conseguia nem abrir a porta dele, que estava só no trinco. E eu fui lá, abri a porta e ele passou correndo na minha frente, foi direto pro banheiro, como se ele quisesse vomitar. E eu com medo dele, né, de alguma forma se machucar no boxe do banheiro, que é de vidro. Então eu tirei ele dali do banheiro, não sei onde arranjei aquela força, saí puxando ele e levei para a sala novamente, sentei ele. Acomodei ele no sofá e comecei a orar novamente. Botei a mão no peito dele e comecei a orar. Saia em nome de Jesus, seja o que for, saia em nome do Senhor Jesus. Comecei a clamar pelo sangue do Senhor Jesus ali. E ele voltou a respirar. Aí eu dei um copo de água a ele. E ele voltou a dormir. Na manhã, nós fomos no médico. Chegando lá no médico, o médico disse que não era nada, que podia ser uma virose. Mas eu dentro de mim, eu já sabia que aquilo era uma retaliação que eu estava sofrendo, né? Satanás, quando ele não consegue atacar a gente diretamente, ele ataca quem a gente ama. Porque ele sabe que, de alguma forma, aquele ataque vai chegar até você e o intuito dele é paralisar a obra de Deus. É paralisar a pessoa para que a pessoa venha se entristecer, né? E não venha continuar o que está fazendo. Então, o doutor lá que nos atendeu, né, prescreveu uma bombinha para ele estar usando. E disse que para tomar bastante água, que era uma virose. Mas, meus irmãos, dentro de mim eu sabia que aquilo não era uma virose. Porque durante todo o dia meu filho estava bem. Ele ia para a escola. Tanto é que no dia, quando nós já tínhamos adquirido a bombinha, né, para ele tá usando, eu falei para ele, ó, você vai para a escola, eu tô preocupada com você. Ensinei a ele, né? Eu li o manual, como é que li a bula para ver como usa a bombinha, ensinei a ele. E ele levou para a escola. E aí, quando ele chegou em casa, eu falei, e aí, teve algum problema na escola? Não. Não acontece nada na escola, não, é só aqui. E é só de madrugada, 2 para 3 da manhã. E no terceiro dia aconteceu a mesma coisa. E aí Deus falou ao meu coração: filha, inicie um jejum, ainda hoje, para fazer com que Satanás não venha agir mais na vida do teu filho desta forma. E eu iniciei o jejum ali. Iniciei o jejum, eu fiz um jejum de 24 horas.
Um jejum total, meus irmãos. Eu faço sempre jejum, sabe? Então, eu sabia que esse jejum de 24 horas ia me deixar bem debilitada. Mas eu fiz o jejum. E o interessante é que quando eu iniciei esse jejum, foi às 3 da manhã, né? Porque nesse terceiro dia aconteceu a mesma coisa. Então, quando foi 3 da manhã que ele foi dormir, eu iniciei o jejum. Deus falou no meu coração para iniciar o jejum naquele dia. Então, às 3 da manhã em ponto, eu iniciei o jejum. E falei com Deus, Senhor, eu vou fazer um jejum de 24 horas. Então, eu só vou finalizar esse jejum amanhã. Só vou me alimentar às 6 da manhã. Então eu tinha começado 3, o certo era eu terminar às 3, né? Mas eu acabei falando às 6 da manhã, que eu ia terminar às 6 da manhã, que eu só ia me alimentar às 6 da manhã. E o interessante é que no dia seguinte, que seria o quarto dia, eu fiquei, sabe, sentindo como se eu fosse desmaiar. Eu senti que eu iria desmaiar. Então eu levantei para ver se meu filho estava tendo algum problema. Acordei, vi que ele estava dormindo, abri a porta do quarto, falei, nossa, ele ainda não aconteceu, graças a Deus, hoje não aconteceu, eu fui beber água. Só que quando eu estava passando pela parede da sala para a parede da cozinha, eu senti que eu não ia conseguir chegar até a geladeira. Porque eu estava já sentindo que eu iria desmaiar no meio do caminho. O que foi que eu fiz? Eu fui correndo no modo de dizer, né, irmãos? Eu fui rápido pro quarto, mais rápido que eu pude andar e me deitei na cama, que eu fiquei com medo de cair e bater a cabeça em algum lugar. Eu fui rápido pro quarto e deitei. E ali Deus falou comigo. Deus falou, filha, pode encerrar o jejum agora e se alimentar agora. Não espere até às 6 da manhã, não. E aí eu me ajoelhei ali, encerrei o jejum, né? Às 3 da manhã, encerrei o jejum. E fui, sabe, lentamente para a cozinha. Peguei um pouco de alimento e fui me alimentar. Veja o mistério, meus irmãos. Eu estava indo para a cozinha, porque já tinha dado o horário, eu tinha ido para a cozinha para beber um copo de água. Porque eu estava imaginando, esse jejum total me debilitou, então eu vou beber água. Mas eu não consegui nem chegar na geladeira. E eu já senti que eu iria cair. E eu voltei pro quarto, deitei, e Deus falou no meu coração, pode encerrar o jejum agora e se alimentar. E eu me ajoelhei, encerrei o jejum. Às 3 da manhã em ponto. Encerrei o jejum e fui me alimentar. E voltei para a cama. E agradeci a Deus. E no outro dia, eu conversei com meu filho. Meu filho, você está sentindo mais alguma coisa? Não. Então, queridos, muitas das vezes você está aí fazendo a obra de Deus e algo vai se levantar contra a sua vida. Ou vai se levantar contra a vida de alguém que você ama. Então é importante que você entenda que não é para você, quando começar essas retaliações, não é para você parar a obra de Deus. Se está acontecendo retaliações na sua vida, é porque você está fazendo a coisa certa, né? E Satanás, ele não luta contra si mesmo, né? O próprio Jesus falou ali no livro de Lucas 11, versículo 18. Então, nós devemos permanecer firmes na fé, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Ainda que a gente encontre opressão, barreiras para não estarmos exercendo a vontade de Deus na nossa vida, nós devemos permanecer. Porque nós temos alguém que está do nosso lado, que é o Espírito Santo. Nós temos também que estar praticando a vontade de Deus, orando, jejuando, obedecendo a Deus.
para que quando essas opressões chegarem na nossa vida, a gente está munido, né? A gente está munido de armas espirituais para vencer Satanás. Toma posse desta palavra, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém.